para o jogo mais importante do Vasco nos últimos anos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o treinamento aberto, a multa que o Vasco levou no STJD, por que ele foi multado. Vamos falar também de Verratti e mais jogos pela frente que o Vasco tem. Está precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, mas antes tem que vencer na Copa do Brasil. Tudo isso a gente traz aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal. E o joinha é importantíssimo para dar aquela força. A sua inscrição também é muito importante. Me ajuda aí, se inscreva se ainda não é inscrito. Ah, Edson, mas já sou inscrito. Dá uma conferida, vê se continua inscrito aí, que é legal você me ajudar. E eu te agradeço desde já. Vamos juntos, a gente vai trazer um monte de notícias assim. Muito bem, minha gente, vamos trazer então as notícias, a repercussão nesta quinta-feira após a derrota terrível de 3-0 para o São Paulo com o time principal, enquanto que o Galo empatou com o Fortaleza colocando um time de reservas. Ah, Edson, e agora? Agora é jogar. Não tem como não jogar, tem que ir para o jogo contra o Atlético, tem que jogar de Vasco da Gama para sonhar aí com a classificação. Mas a repercussão é muito grande, muitas críticas ao técnico Rafael Paiva e muitas críticas ao miolo de zaga. Vasco que voltou a tomar 3 gols e não tomava 3 gols desde quando o Vasco jogou com Fortaleza, empatou em São Januário e nos pênaltis se classificou para a sequência da Copa do Brasil. É uma situação que preocupa também, mas praticamente todos os comentários do último vídeo, na entrevista do técnico Rafael Paiva, ou criticando o Rafael, ou dizendo que o Vasco precisa de um zagueiro, que o Lincoln está lá, pode jogar, que é um garoto da base, enfim, muitas críticas ao setor defensivo. Vamos trazer 2 trechos da entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva. O primeiro, ele falando que sábado a postura tem que ser outra. Sábado a gente tem que competir muito, não é diferente disso. A gente tem que competir, a gente tem que tentar buscar a vitória. Não tem outro resultado, né, para a gente do que pelo menos um gol de vantagem para a gente levar para os pênaltis. A gente tem que encarar a nossa final, como a gente tem encarado alguns jogos, mas esse de fato é o jogo mais importante dos últimos 11 anos. A gente tem que dar esse peso de ser a nossa final, de ter que deixar tudo dentro de campo, de ter que ser um time muito aguerrido. E é isso, é competir muito, é só nós que temos que fazer as coisas acontecerem lá dentro de campo para a gente conseguir sair dessa situação que tanto incomoda a gente. Aí o Rafael, que falou que vai ser uma guerra no sábado, e também foi questionado de tomar tantos gols como o Vasco vem tomando ultimamente. Se não me engano, chegou a 7 jogos sem vitória, e isso tem chamado muito a atenção do torcedor. Preste atenção aí na resposta que foi dada pelo técnico do Vasco. Eu acho que os dois, né? Eu acho que a gente tem que estar equilibrado, né? Falava muito nisso no começo, da gente equilibrar. Eu acho que a gente conseguiu reduzir o número de gols que a gente tomou. Desde quando eu cheguei, o nosso saldo ainda é positivo, né? A gente conseguiu fazer mais gol do que tomou e realmente nos incomoda, né? O nível dos jogos sempre é muito alto na Série A, então todos os jogos são muito difíceis, né? Da Copa do Brasil também, mas a gente precisa buscar logo esse equilíbrio, de defender bem e fazer os gols, né? Sabendo que os jogos são difíceis, a gente teve um setembro difícil, jogamos muito fora, mas nada disso serve como desculpa. A gente precisa logo mudar a nossa chave, logo organizar de novo melhor a defesa, que a gente tinha melhorado muito, a gente estava tomando menos gols, né? Hoje, acho que nenhum jogo a gente ia tomar 3 gols, à exceção do jogo do Fortaleza, se eu não me engano, que a gente empatou 3-3. Hoje saiu do nosso controle, mas a gente precisa voltar logo a controlar, a ter equilíbrio para a gente buscar os pontos do brasileiro que vão ser importantes e principalmente buscar essa final da Copa do Brasil. Pois é, quero a sua opinião também, né? Fale aí o que você quer, está confiante, não está desacreditado, enfim, quero que você
Deixa aí o seu comentário, o nome da sua cidade, que é importantíssimo, já já. Vou mandar aqueles abraços também. Sexta-feira em São Januário, tem que ter um ingresso, tem que entrar no site do Vasco para conseguir esse ingresso aí do treinamento. E o Vasco foi multado nesta quinta-feira no STJD, na sexta comissão disciplinar, em R$ 5.000 por arremessos de copo no gramado e o descumprimento da regulação ou do regulamento que fala dos gandulas, né? Foi do jogo com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil naquela classificação. Isso aí cabe recurso, R$ 5.000 que o Vasco tomou de multa. Com relação a Verratti, que anda bastante irritado pela maneira que o time está jogando, chegando poucas bolas para ele, nenhuma bola boa para fazer gol. Ele é o artilheiro da Copa do Brasil com 6 gols, está com 36 anos e pode se tornar o artilheiro da edição deste ano, e ele pode ser o terceiro mais velho a ser artilheiro da Copa do Brasil. Viu um levantamento do GE, achei interessante. Nenê, aos 39 anos, com 6 gols pelo Fluminense, é o artilheiro mais velho da Copa do Brasil. O Edmundo, com 6 gols pelo Vasco, com 37 anos. E o Hulk, 8 gols pelo Galo, aos 35 anos. Então, o Verratti entra aí nesse seleto grupo e tomara que faça gol contra o Galo. Pelo menos é o que está esperando o torcedor do Vasco da Gama para este sábado, 18h30, em São Januário. É bom lembrar que o técnico Rafael Paiva tem pouco tempo de treinamento para esse jogo, praticamente nenhum tempo, e vamos ver como ele vai montar o Vasco para esse jogo, que é o mais importante, como disse ele ainda há pouco, dos últimos anos para o time de São Januário. Então é importante que o torcedor também vá a São Januário e empurre o time. O Atlético é imbatível? Não, tem uma boa equipe? Com certeza. Vai ser difícil? Muito difícil. Não existe mais jogo fácil, né? Não existe mais jogo fácil há muitos e muitos anos que a gente vem falando sobre isso aí. Vasco terá 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro, 3 jogos em São Januário, contra o Atlético, contra o Cuiabá, Bahia e também o Botafogo. São os jogos do Vasco no Rio de Janeiro, depois de ficar todo mês de setembro fora do Rio, jogando em outra cidade também. Amanhã tem o Botafogo, que pega o Criciúma. A vitória botafoguense ajuda o Vasco, o Criciúma está ali pertinho. Os ingressos para o Maracanã estão esgotados. Vamos lá? Deixa aí a sua opinião. Torcedor vascaíno, vamos falar sobre essa irritação aí do Verratti, né? Em estar irritado por estar recebendo muito poucas oportunidades, assim, de jogadas criadas para ele poder finalizar e fazer os gols pelo Vasco da Gama, né? E o Verratti, que é um jogador muito importante ali no ataque do Vasco, né? E se sente muito importante na equipe, né? Para ajudar a equipe, e tá muito irritado por não estar recebendo tantas oportunidades assim, né? Passes limpos ali, jogadas tabeladas com ele ou coisas do tipo, para que ele possa estar fazendo os gols e ajudar o Vasco da Gama. Peço que você deixe sua opinião, o que o técnico Rafael Paiva tem que mexer na equipe para poder as chances aparecerem mais limpas para o atacante Verratti e para ele voltar a marcar gols importantíssimos aí pelo Vasco da Gama e deixar a equipe do Vasco muito próximo desse título da Copa do Brasil. O Vasco precisa contar muito com a força dele ali de ataque neste sábado contra o Atlético Mineiro, principalmente ali que o Vasco precisa reverter o placar, vencendo por 2 gols de diferença para se classificar direto ou por 1 gol para levar para as penalidades máximas.